Eu quero convidar você a ler comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos irmãos de Tessalônica, orienta-os que continuassem se exortando e edificando-se uns aos outros, como eles já vinham fazendo. O coronavírus tem causado estragos não só na saúde de muitos, mas também na economia de muitas nações. E claro, com isso levando muitas famílias à falência, à perda total de seus rendimentos. O coronavírus também tem causado estragos na vida emocional de muitas pessoas, devido a diversos fatores, entre eles a perda de parentes, de seus negócios, de seus empregos, e talvez a perda da própria esperança, pois muitas dessas pessoas que vivenciaram essas diversas perdas se encontram agora desmotivadas a continuarem vivendo e lutando diante de um futuro incerto e inseguro, como que tem sido apresentado até este momento. A pergunta é: como nós podemos nos encorajar uns aos outros diante este quadro de epidemia avassalador? Acredito que a resposta para essa pergunta se encontra no próprio contexto e experiência vivida pela igreja de Tessalônica. Vejamos o contexto em que viviam os irmãos da igreja de Tessalônica. Tessalônica era uma cidade portuária e um entroncamento de importantes vias do Império Romano. Consequentemente, era também um importante centro comercial, por onde circulavam pessoas de diferentes origens. Para a sua colonização, os romanos levaram para a cidade pessoas das mais diversas origens, ítalos, sírios, egípcios e judeus, com o fim de desenvolverem a cidade. Tessalônica tinha um governo próprio e desfrutava do status de cidade livre. Em troca, porém, devia provar fidelidade ao imperador romano. Portanto, anunciar a Cristo como Senhor em Tessalônica era tido como um ato de infidelidade ao imperador romano. A fundação da comunidade cristã se deu por volta do ano 50 depois de Cristo, através do ministério de Paulo e Silas. Neste tempo, Tessalônica já era a cidade mais importante da província da Macedônia e sede do procônsul, o governador romano. Paulo pregou por 3 sábados consecutivos na sinagoga da cidade, conforme você pode ler em Atos, capítulo 17, no verso 1 e 2. Alguns judeus foram persuadidos por Paulo a se unirem a ele. Contudo, parece que a sua pregação encontrou maior acolhida entre os gregos. A comunidade cristã se firmou vivendo na fé e no amor, mantendo viva a esperança, embora se encontrasse num ambiente muito hostil. O risco era de que muitos viessem a se afastar, em consequência da pressão exercida pelos grupos judaizantes e por grupos sociais que preferiam não dar espaço a eventuais suspeitas com relação à fidelidade a Roma. Paulo e Silas foram forçados a deixar a cidade às pressas, em razão das denúncias contra a sua atuação, conforme você pode ler em Atos 17, do verso 6 ao 10. Ciente destas dificuldades, Paulo, passado algum tempo, enviou Timóteo para ter notícias sobre os tessalonicenses e para então encorajá-los
conforme lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Ao regressar, Timóteo trouxe boas notícias a respeito da perseverança e fidelidade da pequena comunidade. Porém, algumas dúvidas perturbavam seus membros. Os tessalonicenses desejavam saber o que aconteceria com aqueles que já tinham morrido quando Cristo voltasse. Possivelmente, muitos deles morreram como mártires. Além disso, havia uma inquietação quanto à expectativa escatológica. Alguns deles já não produziam mais nada, não trabalhavam por causa da expectativa de que Jesus voltasse naqueles dias. E estes irmãos ociosos, membros da comunidade local da cidade, acabaram por se tornarem pesados para os demais irmãos. E por isso, eles se tornaram alvos da repreensão do apóstolo Paulo. Assim como os tessalonicenses, penso que hoje também vivemos dias de ansiedade pela volta de Jesus. O coronavírus, ou chamado Covid-19, e a inusitada ocorrência que ele trouxe, tem promovido uma preocupação no meio cristão com relação à volta de Jesus. Muitos estão se perguntando, será que este é o tempo que Jesus estará voltando? É nestes dias que Jesus está voltando? Recentemente falei sobre isso em uma das nossas mensagens e também em nosso programa semanal de quarta, nosso programa Conectar. Os cristãos de Tessalônica também estavam preocupados com suas vidas, pois experimentavam perseguições fortíssimas da sociedade tessalônica. Muitos deles perdiam a vida por causa de sua fé. Outros perdiam seus negócios, perdiam seus empregos, suas famílias, pois estes passavam a serem rejeitados pela sociedade de seus dias. Ainda outros choravam pelos parentes que foram mortos pela perseguição. Por razões diferentes, viveram experiências semelhantes à que vivemos hoje com o coronavírus. Incertezas com relação ao futuro, insegurança quanto à vida presente, profunda tristeza com a morte de parentes e amigos, e também um profundo desânimo por ver seus negócios falindo e nada poderem fazer. E diante disso, afirmo novamente que as palavras do apóstolo Paulo se faz relevante para os nossos dias atuais.